Olá, turma, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar na aula de suporte básico de vida sobre as crises convulsivas. Qual que é a definição? Bom, as convulsões são sintomas geralmente das doenças epilépticas, tá? E essas crises epilépticas são causadas por alterações que são transitórias das atividades neuronais que podem se manifestar de formas diferentes, mas a forma mais comum é a convulsão. Existem também outras crises, como não convulsivas, que podem ter apresentações como alteração sensorial, que é o sentir cheiro, ver luzes, alterações de percepção, que é a sensação de ter visto alguma coisa ou alguém e ter aquele sentimento de medo. Ou até mesmo as sensações comportamentais, que é o ficar parado, né, que a pessoa relata ausência do corpo, mexer as mãos sem um propósito definido. A principal manifestação da convulsão é o enrijecimento do corpo, tá? Então, quem tem crise convulsivas apresenta contrações musculares que nós consideramos como súbitas, que podem causar a perda de equilíbrio, queda ao solo, ou seja, cair da própria altura, né, ou da cama, ou do sofá, ou da cadeira onde ele estiver, e ela é seguida de relaxamento e contração de grupos musculares, tá? Então, é um ciclo de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Por isso que dá aquela sensação de que o paciente ou que a pessoa está se debatendo, tá? Além disso, a gente pode ter como sintoma aí o relaxamento esfíncter, tá? Vesical e intestinal, ou não, tá? Não é toda crise convulsiva que o paciente, né, libera fezes ou urina durante uma crise convulsiva. As crises convulsivas, elas vão ocorrer devido à falha de comunicação celular no cérebro, tá? Onde essas células começam a disparar sinais elétricos em excesso, especialmente nas regiões responsáveis pelo controle motor, o que vai provocar os abalos musculares. Então, a partir do momento que a gente começa a perder as comunicações celulares, cerebrais, o nosso cérebro, ele tende a fabricar mais sinapses, mais disparos elétricos para tentar suprir essa falha, causando assim a crise convulsiva, tá? E geralmente, né, como a gente disse, ocorre na parte motor. Por isso que toda a nossa região muscular, ela começa a sofrer essas contrações involuntárias. Quais que são as causas mais comuns para se causar a crise convulsiva? A primeira delas é a febre alta, principalmente em crianças, tá? Então, quando a temperatura ela ultrapassa geralmente aos 39 graus, na temperatura axilar, essa criança ela já começa a apresentar um quadro de convulsão. Por isso que é muito importante que a gente não deixe, né, que essa crise convulsiva que essa febre ultrapasse essa temperatura de 38, 38,9. Por quê? Corre o risco dela entrar em crise convulsiva, tá? Então, febre alta é uma das causas mais comuns de se ter crise convulsiva. Além disso, a intoxicação por drogas ou medicamentos, tá? Então, se a gente for procurar nas bulas dos medicamentos, principalmente nas partes aí de excesso, né, desses medicamentos, vai estar lá um risco de crise convulsiva. Outras causas, a gente pode citar também as doenças infecciosas, doenças metabólicas, como, né, acidose diabética. A gente pode citar as doenças imunes e algumas genéticas, traumatismo craniano, que é bater, né, a caixa craniana muito forte, e tumores cerebrais, tá? E existem outras causas também, mas o mais importante para a gente focar aqui seria essa febre alta, tá? Essa intoxicação e também essas doenças neurológicas.
Bom, existem tipos de crises convulsivas, tá? Tipos de convulsões. A primeira delas e a mais comum é a generalizada, tá? Aonde o indivíduo ele vai desmaiar, ele vai ter abalos generalizado, não vai estar consciente, ele perde a consciência, tá? Começa a revirar os olhos e tem uma hipersalivação acompanhando esse quadro. Esse tipo de crise, né, ela é chamada também de crise convulsiva generalizada tônico-clônica, tá? É mais urgente e grave e pode acontecer no manejo das convulsões, tá? Porque ela precisa ser prontamente atendida para se evitar lesões cerebrais. A gente tem também um outro tipo de convulsão, que são as crises de ausência. Crise de ausência é quando o indivíduo apenas perde a consciência, tá? Ele fica, né, com o olhar parado, por alguns segundos, voltando ao normal em seguida. E as crises parciais complexas, tá? Eles ficam, como o próprio nome já diz, elas são mais heterogêneas, ou seja, são mais diferentes, diversificadas, que podem dar sintomas diferentes, como movimentos da boca, virada da cabeça, mistura, né, de vários movimentos estranhos, sempre com alguma perda da consciência, mas sem o desmaio completo, como nas crises generalizadas. Além disso, né, nas crises de ausência, nós temos as crises parciais simples, onde o indivíduo ele apresenta apenas sintomas focais, sem nenhuma perda de consciência, tá? Como estar, né, no momento conversando e de repente ter um abalo involuntário no braço ou na perna, que é incontrolado e é ritmizado, tá? Então, ele possui aqueles movimentos que são rítmicos. Bom, quando nós vamos suspeitar de crise convulsiva? Quando o indivíduo apresentar súbita perda de consciência, tá? Você está conversando com ele e na hora ele apaga. Quando essa súbita perda de consciência vir acompanhada de contrações musculares involuntárias, ele pode apresentar também cianose, né, que é o arrochamento, né, ou até mesmo o azulamento das extremidades, como dedos, das mãos, dos pés, da boca. Cialorreia, que é a saliva excessiva, lábios e dentes cerrados, que é o prender na boca, tá? Esse paciente, ele pode ter ou não liberação esfenquiteriana, tá? Que é, né, a incontinência fecal e urinária. E na pós, né, convulsão, na fase pós-convulsiva, ele vai apresentar um quadro de sonolência, confusão mental, agitação, flacidez muscular, cefaleia. Ele pode ter liberação, né, do esfíncter, informação, né, de pessoas que presenciou o evento. Porque nem sempre a gente vai conseguir vivenciar aquilo com o paciente. Muitas vezes ele tem a crise convulsiva, que geralmente é muito rápido, pode ser segundos ou um minuto, tá? E o acompanhante, quando vai nos chamar e a gente chega no leito, já passou a crise e ele está nessa fase pós-convulsiva. E aí a gente tem que buscar os relatos, né, de quem presenciou a cena, do que ele apresentou para a gente diferenciar qual tipo de crise que foi. Então, a fase tônica, né, é quando ele suspende todo o corpo, tá? E geralmente ele coloca os braços, né, aqui no pescoço. E a fase clônica é quando ele tem, né, o esticamento aqui de todo o tronco e membros superiores e começa a flexionar os membros inferiores, tá? Então, ele faz esse movimento repetidamente. Bom,
quais que são as condutas, né, da pediatria no adulto para esses pacientes que a gente, né, vivenciar aí uma convulsão? Primeira coisa, a gente vai proteger o paciente, deitando ele de lado, com a cabeça virada, né, para um dos lados, ou direita ou esquerda, para ajudar ele na respiração e também prevenir a aspiração de secreções e vômitos, tá? A gente apoia a cabeça do paciente para que ele não se machuque e a gente verifica se o paciente está respirando adequadamente. Nós não vamos restringir os movimentos de membros superiores e inferiores, tá? Porque pode machucá-lo. E a gente não coloca nada na boca do paciente porque ele pode deglutir. Nós ficamos atentos e, principalmente, acompanhamos o paciente até que a crise se cesse, tá? Até ele recuperar a consciência. É muito importante porque algumas pessoas, elas sentem que elas vão ter uma crise convulsiva, principalmente os pacientes que possuem alguma patologia neurológica. Elas sabem, elas têm alguns sintomas que são de alerta para se iniciar a crise, tá? Como, por exemplo, ver pontos, né, de luz, começar um suor generalizado, tá? Elas sabem quando essas crises vão se iniciar. E essas pessoas, né, elas têm um tempo para se deitar no chão, em algum lugar seguro, e chamar alguém para auxiliá-las, tá? Todos esses casos, né, eles precisam ser levados para avaliação e tratamento no hospital, tá? Quais casos? Quando essas crises, elas se prolongar por 5 minutos ou mais, e quando o paciente não retornar à consciência após o término da crise convulsiva. Então, a gente tem que levar ela para uma avaliação hospitalar. Naquele instante, tá? A pessoa, ela tem várias crises seguidas de curta duração sem tornar consciência. Então, uma crise que dura 30 segundos, fica sem crise 10 segundos, 20 segundos e retorna à crise. E não volta à consciência, né? Ela tem uma crise após a outra. E se houver suspeita, né, de ter machucado a cabeça na queda, tá? Então, se tiver suspeita de traumatismo crânioencefálico, a gente tem que levar ela para um hospital para ser avaliado. E em gestantes. Nos demais casos, a gente pode, né, aguardar a pessoa se recuperar, agendar até uma consulta com o neurologista para identificar o motivo dessa crise. Bom, quais que são as condutas, tá, no atendimento aí pré-hospitalar? Primeira coisa, no suporte básico aí, a gente vai fazer uma avaliação primária e secundária, né, que nós aprendemos, avaliar sinais vitais, fazer um exame físico, nós vamos fazer uma verificação também da glicemia, nós vamos proteger o paciente para evitar traumas, né, secundários à crise, a gente providencia um acesso venoso para ser feito, né, as medicações conforme prescrição médico. Se for prescrito oxigênio, nós vamos ofertar para esse paciente e, se necessário, nós vamos fazer uma aspiração da via aérea. Bom, no nosso momento, né, online, nós vamos esclarecer as dúvidas com relação ao que foi ministrado hoje, tá? Um grande abraço para vocês.